Nós Viveu uma de estamos pirona, na pelo amor de Parashá Deus. Mishpatim. Mishpatim. Julgamento. Essa Parashá vai de Êxodo 21, a 24, 18. Haftará, que é a porção dos profetas, é Jeremias 34, 8 a 22 e 33, 25 a 26. E a porção do Berit Hadashá é Marcos 1 a 2, 28. É a 18ª porção semanal do ano de 5.782, do ano comum de 2022. Hoje eu vou comentar sobre a porção do profeta Jeremias. É uma porção bem pequena, mas que revela, a meu ver, a maior declaração do amor de Deus ao seu povo amado Israel. Eu quis falar sobre isso porque há um dia atrás se convencionou comemorar a lembrança do Holocausto. E muita gente se espanta como que Israel foi morto ali na Segunda Guerra Mundial, né? Foi trágico, mas foi por causa da Segunda Guerra Mundial que Israel começou o retorno da Terra Santa. Então eu resolvi falar de Jeremias, porque Jeremias, nesse texto que vamos ler, Deus faz uma declaração de amor incondicional a esse povo dele tão amado. Todos nós que temos o Espírito de Deus teríamos que amá-lo, né? Porque o Espírito de Deus está em nós. Mas primeiro, para você compreender, Jeremias foi um profeta que profetizou em Judá no final do século 7 e início do século 6, antes de Yeshua. Muito tempo, né? 7 séculos, 700 anos antes. Por volta de 600 ou 700 anos, né, antes de Yeshua. E esse período foi um período de declínio do reino de Judá. Salomão já havia pecado, Deus já havia dividido o reino de Israel em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Todos sabem a história. Deus não deixou uma parte de Israel para os descendentes de Davi reinar, porque Deus havia prometido que nunca deixaria de um descendente de Davi reinar sobre Israel. Então Deus preservou uma parte de Israel para isso. Eu acho que vocês conhecem, não é? Mas Jeremias é levantado já no declínio desse reino do sul, reino de Judá, marcados pelos reinados de seus últimos monarcas. O profeta Jeremias falou sobre o avanço inevitável da Babilônia, que culminou no exílio do reino de Judá. Então, Jeremias, ele profetizou num período muito ruim. Foi tão ruim que eles queriam até matar Jeremias, de tanto que a coisa estava ruim. Jeremias, ele era um sacerdote, ele era da tribo de Levi, e ele também foi levantado como profeta em Israel. Ele viveu num dos períodos mais conturbados da história de Israel, viu, gente? Aquele período foi terrível. Israel estava com o pacto quebrado, muito distante de Deus. Quando Jeremias nasceu, Israel, o reino do norte, com a capital em Samaria, já havia caído há pelo menos 70 anos diante do Império Assírio. Só para vocês terem ideia. Quando Jeremias nasceu, o reino do norte já havia sido levado cativo pelos assírios. E agora o reino do sul estava em plena apostasia, com uma crescente idolatria e desobediência generalizada das leis de Deus.
já não estavam nem ligando mais para as leis de Deus, né? Parece até o período que Yeshua chegou em Israel, né? E neste caos generalizado, os povos ao redor começaram a desprezar Israel e começaram a falar uma coisa que irritou nosso Deus. Eu diria irritou mesmo, porque ficou irritado. Incomodou Deus. E Deus chama a atenção do profeta a respeito disso, lá em Jeremias 33, 24, que diz assim, Deus fala para o profeta, acaso não observaste o que este povo está dizendo? As duas famílias, que famílias são essas? Israel e Judá, que o Senhor escolheu, agora o Senhor as rejeitou. Assim desprezam o meu povo, como se não fosse um povo diante deles. Os povos ao redor estavam zombando de Israel. Provavelmente estavam dizendo assim, cadê o Deus de vocês? É possível que o Deus de vocês, agora que escolheu vocês, agora rejeitou vocês. Isso irritou o nosso Deus, isso incomodou a Deus, a ponto de Deus falar com o profeta isso. E a resposta de Deus a esta proclamação dos povos ao redor de Israel, de que agora o seu Deus os rejeitou e os desamparou, é na verdade a maior e mais bela declaração de amor já falada e escrita na face da terra. A resposta a essa provocação dos povos. Então Deus enche o coração do profeta e começa a responder os povos em Jeremias 33, 25. Assim diz o Senhor, se o meu pacto com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não tiver determinado as ordenanças do céu e da terra, o que Deus quer dizer com mais clareza disso que nós acabamos de ler, está em Jeremias 33, 20. Assim diz o Senhor, se puderdes invalidar o meu pacto com o dia e meu pacto com a noite, de tal modo que não haja dia e não haja noite a seu tempo, quem de todos os povos da terra, rico ou pobre, poderoso ou fraco, rico ou pobre, grande ou pequeno, cultos ou brutos, com tecnologia avançada ou sem tecnologia avançada, em todas as eras que já passaram e as que poderão vir, pode mudar essa ordenança de Deus de ter noite e dia a seu tempo. Existe alguém que possa fazer isso? Olha que coisa séria, meu irmão. Basta que haja um homem, não precisa nem ser um povo, que consiga esta proeza de acabar com a noite com o dia, que Deus vai fazer uma coisa. Veja o que ele vai fazer se aparecer alguém para fazer isso. Jeremias 33, 26. Se aparecer algum candidato que diga, eu vou acabar com o dia e com a noite, olha o que Deus vai fazer. Jeremias 33, 26. Também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, pois eu os farei voltar do seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Então que Deus lançou um desafio. Se aparecer algum povo, se aparecer algum homem que possa acabar com a noite com o dia, se aparecer um candidato assim, se ele conseguir acabar com o dia e com a noite a seu tempo, Deus esquece Israel. Apareceu? E olha que Deus lançou esse desafio, já tem. Eu botei aqui quanto tempo que ele lançou esse desafio, tempo suficiente para aparecer candidato. Não é não? Mas até hoje não apareceu não, meu irmão. Basta que haja um homem, meu irmão.
Não precisa nem ser um povo, não. Me parece que os povos provocaram a ira de Deus quando disseram que ele rejeitou seu povo de tal forma que Deus lançou maiores desafios aos povos. Isso provocou a ira de Deus. Quando alguém diz que Deus rejeitou Israel, provoca a ira em Deus. E parece que tem um povo aí que fica falando isso, parece. Hein? Fica falando que até substituiu a Israel. Isso provoca a ira de Deus, a ponto de Deus ter lançado esse desafio. Se tiver alguém que consiga fazer isso, Israel deixa de ser povo para ele. E o interessante que me parece é que Deus foi empolgado com esse negócio. Me parece que provocou tanto ele, que ele começou a fazer desafio. Ele lançou então desafios maiores. Jeremias 31, 35. Olha o que ele fala. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e a ordem estabelecida da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Então Deus está dizendo que Ele é Senhor de todo o universo, que Ele que colocou o sol, a lua, as estrelas, o buraco negro, seja lá o que tem no universo, foi Ele que fez. Deus vai então desafiar os homens e aos povos de todas as eras. Se estas leis falharem, Deus abandona Israel e Israel deixa de ser nação diante dele. Veja em Jeremias 31, versículo 36. Se essa ordem estabelecida falhar diante de mim, diz o Senhor, deixará também a linhagem de Israel de ser nação diante de mim para sempre. Que coisa, hein? E Deus continua a desafiar os homens em Jeremias 31, 37. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima. Olha que desafio, meu irmão. Tremendo, hein? E sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a linhagem de Israel por tudo quanto eles têm feito, diz o Senhor. Que desafio, hein? Você quer que Deus rejeite Israel? Então vá medir o universo e vá me dar a medida dela correta. E você está pensando que o homem não está tentando? E o homem, com toda a sua tecnologia, tem se lançado na aventura de medir o céu lá em cima. Veja uma reportagem científica que eu peguei quentinha. O universo é o que há de mais fascinante para o homem. Sempre que observamos o céu noturno, costumamos nos indagar sobre os segredos que ele nos esconde. O quão grandioso ele é e quais seriam as surpresas que ele poderia nos revelar. Mas atualmente, com tantos equipamentos tecnológicos e depois de tantos avanços realizados pela astronomia, qual será o tamanho do universo conhecido pelo homem? Falamos de universo conhecido porque o universo em si é praticamente imensurável. Conclusão científica. Uma vez que ele está em constante expansão. Deus lançou o desafio. Qualquer um de nós pode se lançar na tentativa de alcançar isso para que Deus rejeite Israel. Você nota que todos os desafios que Deus fez, nada na ciência consegue fazer isso. Nenhum povo consegue fazer isso. Nenhum homem inteligente consegue fazer isso. Ou seja, Deus ama Israel. Mas Deus lançou esse desafio. Se você quiser, você pode se apresentar para medir o céu lá em cima ou até a terra lá embaixo. Ele desafiou também, ele disse, ou medir os fundamentos da terra, ou medir o universo lá em cima. Meu irmão, por incrível que pareça, o homem tem tentado as duas coisas, não tem conseguido, mas tem tentado. O desafio que Deus lançou é medir o universo. E o homem, no limiar dos fins dos tempos, como estamos hoje, com todo o seu avanço, não conseguirá medir o universo.
Não me admiro de não ter aparecido nenhum homem em todos os tempos para cumprir esse desafio de Deus. E olha que Deus tem dado prazo, pois os desafios foram lançados há mais de 900 anos. E continua valendo. Há mais de 900 anos, Deus lançou esse desafio para medir o universo, meu irmão. E o diabo está induzindo o homem a fazer isso. E o homem está tentando, apesar de atualmente a ciência dizer que é imensurável. Mas também a ciência está querendo encontrar os fundamentos da Terra. O único que eu vi tentando tirar a lua para acabar com a noite foi aquele desenho do meu malvado favorito. Não era malvado nada, mas ele mesmo assim devolveu. Então ele não alcançou o objetivo. Entende, meu irmão? Como Deus é tremendo. 900 anos de desafio aberto, sem limite. Tempo suficiente para o homem cumprir esses desafios. E não aparece ninguém, e nem vai aparecer, a meu ver. Então, os judeus nunca deixarão de ser uma nação diante de Deus. Estes desafios são ou não são uma declaração de amor incondicional de Deus para com o seu povo Israel? São ou não são? Claro que são. Senão Deus dá um desafio para todo mundo conseguir cumprir, não é verdade? Quem mergulhar no mais profundo do oceano, o homem já mergulhou, não é? Israel deixará de ser. Aí Israel já não seria. Mas Deus deu uns desafios meio impossíveis para o homem, porque Ele ama Israel de forma incondicional. Israel quebrou o pacto, sim, ele quebrou. Pecou contra Deus, sim. Porém, já existe a promessa do perdão em Israel. Inclusive, o processo de perdão de Israel já teve início quando Yeshua, o Filho de Deus, nasceu de mulher e derramou seu sangue num novo pacto. Este novo pacto é chamado em Israel de Berit Hadashah e foi feito para Israel. É chamado pela igreja de graça, mas o nome original é Berit Hadashah, ou seja, nova aliança. E foi feita para Israel depois da quebra do primeiro pacto. Veja em Jeremias 31, de 31 a 34. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo, aí ó, nova aliança, Berit Hadashah, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por que ele não está falando o que está fazendo com a igreja? Está vendo aí, ó? Com a casa de Israel, com a casa de Judá, as duas famílias que os povos estavam dizendo que Deus rejeitou. Está vendo aí, ó? Não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu... Opa, esse pacto tem lei. Aí, ó. E a escreverei no seu... Não vai escrever mais em tábua de pedra. Vai escrever na tábua do coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Este pacto gera o que chamamos de igreja, composta de judeus e gentios. Porém, este pacto foi feito com Israel, como o apóstolo Paulo muito bem explica, que os pactos pertencem a Israel, queiram ou não queiram. Tem muita gente que rejeita Israel, mas anda com a Bíblia na mão. É estranho isso, né? Que é um livro essencialmente judaico. Amém, meu irmão? Tu que está me ouvindo, guarda isso.
Se você nega Israel, não se esqueça que o pacto em que você está pertence a Israel, como Paulo falou em Romanos 9, de 3 a 5. Porque eu mesmo desejaria ser separado de Mashiach por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem a adoção de filho pertence a Israel. A glória pertence a Israel. Os pactos, não é o pacto não, os pactos pertencem a Israel. E a promulgação da lei pertence a Israel. E o culto, até o jeito do culto, é pertencente a Israel. E as promessas pertencem a Israel. De quem são os patriarcas? De quem descende quem? O Mashiach segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Uma coisa que devemos aprender é que se você diz que Deus abandonou o seu povo, ou de dentro do pacto que Deus fez com Israel, você ignora o Israel, ou diz que a igreja substituiu Israel, você provoca a ira de Deus. Então, como que você pode estar dentro de um pacto onde você provoca a ira de uma parte desse pacto? Hein, meu irmão? Porque aqueles povos provocaram a ira de Deus, dizendo que Deus tinha abandonado Israel, que Deus tinha abandonado as duas famílias da casa de Jacó. E Deus ficou irado. Foi por isso que Deus lançou esses desafios, que estão abertos até os dias de hoje, para que qualquer nação, povo ou língua que quiser, vá e tente cumprir esses desafios, que aí sim Israel vai deixar de ser nação diante de Deus. É ou não é uma declaração de amor aberto diante de todos os povos, do amor de Deus por Israel? Pois você, meu irmão, está se ensoberbecendo quando você diz que Deus abandonou Israel, como os povos da época de Jeremias. É a mesma coisa. Você acha que Deus mudou? A Bíblia diz assim: em Deus não há sombra de variação alguma. Os povos lá disseram que Deus abandonou Israel. Deus ficou irado. Se eu disser que Deus abandonou Israel, Deus vai ficar irado comigo ou não vai? Vai, porque em Deus não há sombra de variação alguma. Então não importa se é hoje ou se foi no período de Jeremias. Deus ficará irado com todo aquele que diz essa grande besteira. Viu, meu irmão? Da mesma maneira que os povos na época disseram. E é exatamente por essa razão, sabendo disso, que Paulo escreve, chamando a atenção dos chamados cristãos hoje, para que não façam isso, em Romanos 11, 16 a 32. Ele começa dizendo assim: se as primícias são santas, também a massa o é. O que ele está dizendo? Se Abraão, Isaac e Jacó são santos, Israel também o é. Porque a raiz é santa, a massa, os ramos também o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, existem judeus que foram tirados. Olha aí, ó. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Os povos se gloriaram contra os ramos, provocando a ira de Deus e fazendo com Deus lançasse esse desafio aos povos há 900 anos, e até hoje não apareceu um que possa cumprir esses desafios. Meu irmão, não queira provocar a ira de Deus. Você é um zambujeiro que foi enxertado na oliveira verdadeira. O ramo, muitos foram quebrados, mas não se ensoberbeça contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é que sustenta a ti. Amém. Olha aí ele chamando a atenção.
Olha que coisa tremenda. Se você aceitou o Mashiach, você é enxertado na oliveira verdadeira, que é Israel. Não é Israel que deixou de existir e agora existe uma outra planta qualquer. Não é não. Israel é a videira. Você está sendo enxertada nela. Ah, Rafael, mas muitos galhos foram quebrados. Foi, mas não se ensoberbeça contra eles. Porque você foi enxertado contra a natureza pelo poder de Deus. E não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que tem te sustentado. Amém. Não é à toa que Paulo escreveu isso. Não é à toa que o Espírito de Deus inspirou Paulo a nos dizer isso. Porque os povos já diziam essa bobagem lá atrás. E a igreja tem proclamado isso durante séculos. E isso provoca a ira de Deus. Dirás então, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, Paulo concorda. Muito ramo foi quebrado para que galho do zambujeiro fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade, eles foram quebrados. E tu, pela tua fé, está firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Olha aí, ó. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti. Nem preciso ler, né? Todo mundo já sabe. Não te poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, para contigo a bondade de Deus. Se permaneceres nessa bondade, do contrário, também tu serás cortado. Então, quem proclama isso dentro da igreja é muito corajoso. Eu diria, porque será cortado da oliveira verdadeira. Porque dizer que Deus rejeitou Abraão, Isaac, Jacó e Ismael provoca a ira de Deus. E ainda, presta atenção, e ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. Pois, se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, meu Deus, qual é a oliveira legítima? Israel. Pode existir oliveira que não seja legítima, mas a oliveira Israel é legítima. Olha aí, Quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira esses que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não, sublinha aí, presumai de vós mesmos. A igreja tem presumido de si mesma, está criando conceito de si mesma. Está errado. O apóstolo está dizendo, não presumai de vós mesmo, não chegue a conclusões próprias. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Endurecimento veio em parte. É em parte, não é na sua totalidade, não. Meu irmão, todo livro que a igreja carrega foi um judeu que escreveu. Todo. De Gênesis a Apocalipse. Alguns dizem que Lucas era grego. Judeu grego. Todos são judeus. Não tem ninguém ali que é gentio. Que escreveu, não. Convertido tem. Escrito, não. Só judeu. Porque o pacto pertence a quem? A Israel. Quando você vai nas águas, você está fazendo uma prática judaica. Quando você é batizado nas águas. Ou você acha que é uma prática cristã, como muito diz? Não é não, meu irmão. É uma prática judaica. Lembra João Batista? João Batista era o quê? Pois é. João Batista era um sumo sacerdote. E ele fazia o quê? O mikvah. É a lavagem
que era feita pelos sacerdotes para entrar na presença de Deus. Então isso não é uma prática cristã, isso é uma prática judaica. Amém, meu irmão? Até que, olha o que ele diz, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Você sabe o que é isso? A plenitude dos gentios haja entrado? É o quê? Quantidade. Mas quem de nós contou para saber? Pois é. A gente não sabe quanto é a plenitude dos gentios. Pode ser 1 bilhão, 3 bilhões, 5, 6, 7. Nós não sabemos. Deus não falou. Mas Ele disse que vai ter uma plenitude. A plenitude pode estar próxima. Pode nascer um neném aí, o último que vai ser convertido ao Senhor. Você não sabe, eu não sei. Pode ser que um africano seja o último a ser convertido ao Senhor. Pode ser um europeu, um americano, um brasileiro. Tomara que seja um mineiro. Mas nós não sabemos. Pode ser argentino, uruguaio, paraguaio, russo, judeu. Pode ser um judeu. Não, aqui é gentil, me perdoe. Não pode ser um judeu. Só gentil nesse caso. Então, quando o último judeu entrar, o último gentil entrar, eu troquei. Quando o último gentil entrar, o que vai acontecer? Assim todo Israel será salvo. Toda a nação de Israel será salva. É outra coisa que as pessoas também não entendem muito aqui. Você sabe que lá em Daniel, Deus falou para Daniel assim: Daniel, você vai descansar com seus pais, e todo aquele do seu povo que for achado escrito no livro da vida, ele será salvo. Ou seja, todos que tiverem o nome escrito no livro da vida serão salvos. A igreja vai ser salva? Vai. Mas nem todos que estão na igreja serão salvos. Amém? Israel também é assim. É um povo que Deus vai salvar. Mas nem todo judeu será salvo. Amém? Individualmente falando. Tá bom? Então, será salvo como está escrito: virá de Sião libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, a boa nova, a vinda do Mashiach, eles, na verdade, são inimigos por causa de vós. Mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais, dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Israel continua sendo e nunca deixará de ser o povo de Deus. Pois, assim como vós outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Por isso que Deus encerrou tudo debaixo da desobediência. Porque os gentios nunca obedeceu a Deus, porque não tinha a lei de Deus. Israel tinha a lei de Deus e desobedeceu. Qual a diferença? Nenhuma. Por isso, Deus usou de misericórdia com o gentio por causa da desobediência dele. Olha que bonitinho isso. Assim também, estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Deus teve misericórdia do gentio que desobedeceu, então agora também terá misericórdia de Israel que o desobedeceu. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Judeus e gentios. Então, meu irmão, não queira provocar a ira de Deus, dizendo que Deus largou as duas casas de Israel, porque Deus não fez isso, e isso provoca a ira do nosso Deus. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Eu quis falar sobre isso por causa de Israel.